Importante, porque se eu esquecesse de gravar, você tinha que começar de novo a aula. Exato. Então, deixa eu ver, já deu 8 horas em ponto, então vamos lá começar mais um. Quer dar mais um minutinho ou já começa pontual? Não, Você que manda. a gente bate uma prose e depois começa a aula e depois no final a gente abre para pergunta. Esse é um Fechadíssimo. programa bem legal. Boa noite, bem-vindos ao mais um Sem Dor Experts, um programa do Instituto PEN Brasil através do projeto Caminho Sem Dor, mantido pela Faculdade Simpen e pelo Laboratório Cristália. Hoje, um dia bastante especial com o professor André Ligieri, uma proeminência no Brasil aí da dor ortopédica, né, com as aulas cada dia mais fantásticas, de extrema qualidade técnica e de simpatia do professor André. Então, hoje a gente chega na nossa aula número 32, né? Serão 40 aulas, são aulas inteiramente gratuitas, distribuídas aí para todo o Brasil, né? Que ficam aí no canal. Elas estão excepcionalmente no meu canal, que é o carlosmarcelo.dor no YouTube, mas logo, logo estarão, talvez até janeiro, fevereiro, estarão aí na plataforma do Caminho Sem Dor, todas as aulas do projeto Sem Dor Experts. Então, hoje, o professor André Ligieri, eu vou deixar ele se apresentar, médico ortopedista dedicado à medicina da dor. Vou deixar ele contar um pouco do currículo dele. Vai falar sobre os conceitos básicos da dor na ortopedia, né, que está caminhando para ser o futuro da medicina. A dor foi negligenciada durante séculos, né? Não foi ensinada Exato. nas faculdades. E agora, graças a Deus, o interesse tem crescido, e principalmente dor musculoesquelética, que é a maior incidência de dor que a gente encontra. Doutor André, vou pedir para você se apresentar, né, falar um pouquinho do Bom, tema e fique à vontade para começar a aula quando já estiver pronto e disponível. maravilha, combinado. Então, obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Carlão, né? Eu chamo ele assim pela intimidade, mas é o grande professor Carlos Marcelo. Obrigado pelo convite. Na verdade, essa iniciativa que vocês têm e que estão fazendo é brilhante, muito bacana, porque acaba por entregar conhecimento para uma série de pessoas. Eu sou de formação ortopedista, acho que vou falar um pouquinho de mim, e acho que sempre um ortopedista inconformado ou, enfim, muito inquieto com algumas coisas e que foram me fazendo buscar caminhos um pouco diferentes, né? Então, eu fui fazer acupuntura, fui estudar um pouco de medicina chinesa, depois fui fazer pós-graduação em dor, isso depois de uma formação em traumatologia do esporte, em cirurgia do joelho, eu fui acabando por outros caminhos, me levaram, tive uma influência grande do meu irmão, que é fisioterapeuta e trabalha com dor crônica há muito tempo, então, eu fui buscando respostas que a ortopedia talvez não tivesse me dando, ou especialmente uma lacuna, né? Entre todo o tratamento clínico que era feito, ou que nós aprendemos ali de uma maneira clássica na ortopedia, e o tratamento cirúrgico. Parecia que tinha uma lacuna, um buraco ali a ser preenchido, e eu acho que grande parte desse buraco era a dor, e pior ainda era a frustração quando eventualmente nós fazíamos algum procedimento cirúrgico, alguma intervenção, e o paciente continuava com dor. Então, aí a frustração era muito grande, não só do profissional, nós que havíamos feito, né, com aquela vontade de tentar melhorar o paciente, mas também do paciente, obviamente, que estava ali botando uma expectativa grande naquele procedimento ou naquela cirurgia, e muitas vezes o resultado não era o esperado. E aí a gente foi entendendo, ou tentando entender um pouco dos porquês que essas coisas aconteciam, por que esses fenômenos ocorriam, e como que a gente podia tentar melhorar isso. E acho que ainda estou tentando entender, ainda estou nessa jornada, e fico muito grato de poder, na verdade, contribuir um pouco com um pouco da história. Então, eu vou contar um pouquinho sobre alguns conceitos principais ali da dor na ortopedia. Vou fazer aqui um compartilhamento de tela, só me confirma se está tudo certo, se está todo mundo vendo. Deixa eu só colocar aqui. Conseguem ver? Está tudo certo aí, Carlão? Tudo ok. Maravilha. E dentro desse ímpeto, em 2018, nós tivemos uma oportunidade grande, eu, o Dr. Ricardo Kobayashi, o Dr. Forni, de fundar um comitê de dor dentro da SBOT, porque a educação em dor era realmente muito defasada, havia um déficit muito grande nessa formação. Nós conseguimos fazer isso através de um estudo ali bacana, conseguimos formar e fundar dentro do comitê de dor da SBOT, entre outros colegas também, o comitê de dor que vem crescendo e vem cada vez mais expandindo esse conhecimento para a dor dentro dos próprios ortopedistas. Então, a ideia de trazer a dor
para a ortopedia tem uma razão simples e clara. E aí eu vou começar a minha aula fazendo, obviamente, uma brincadeira. Ninguém precisa de um geriatra para envelhecer, mas todo mundo vai precisar de um ortopedista em algum momento. Obviamente, isso é uma brincadeira provocativa com os colegas que são geriatras, porque, na verdade, vejam só, em 2007, a principal causa de incapacidade do mundo era a dor lombar. E em 2017, continuava sendo a dor lombar. Em 2023, ano que estamos, continua sendo a dor lombar, nada mudou. Então, quando nós vamos envelhecendo, nós, na verdade, vamos precisar possivelmente de um ortopedista que cuide dessa dor lombar para que a gente possa envelhecer bem. Isso é uma brincadeira para dizer que, sim, os problemas musculoesqueléticos, eles não só são custosos para o planeta, porque representam principalmente as principais causas de dor, mas porque eles, junto com eles vêm outras coisas. Então, a pessoa, às vezes, por causa da dor lombar, tem menos mobilidade, começa a mudar o humor, o sono começa a ficar prejudicado, vem depressão, vem ansiedade, outros problemas musculoesqueléticos, e aí você vai vendo que vários desses problemas que incapacitam o ser humano, segundo a Organização Mundial da Saúde, tangenciam a dor crônica de alguma forma, e especialmente num contexto de dor musculoesquelética, junto ali, obviamente, em segundo lugar, com as cefaleias, que também ocupam um quadro muito importante de incapacidade do ser humano. Obviamente que muitas pensadoras tentaram definir o que é dor, né? E definir o que é dor não é fácil, é complexo, por isso que existem, na verdade, definições sistemáticas que nos ajudam, na verdade, para que nós possamos tomar algumas decisões. Mas o que eu acho que é importante da definição é que dor é uma experiência. Então, aquilo que o paciente vivencia, aquilo que ele sente, aquilo que ele diz para você, aquilo é dor. Mas como definir isso do ponto de vista técnico? Então, o Raja, em 2020, com a Associação Internacional do Estudador, fez uma revisão de um conceito que havia sido desenhado em 1979, que basicamente determinava que a dor era uma experiência sensorial e emocional desagradável que podia estar associada ou não a uma lesão tecidual real ou potencial. Por que essa definição é muito importante? Porque nós, como ortopedistas, nós viemos dessa escola. Qual escola? A escola de que, se tem uma fratura, dói, se não tem fratura, não dói. Ou seja, se tem lesão, dói, se não tem lesão, não dói. E aí, quando a gente olha para o fêmur, é fácil de pensar nisso. Quando a gente olha, por exemplo, para uma coluna, que tem ali uma hérnia de disco e tal, a gente fala, isso aqui com certeza é dor. Porque nós viemos de um modelo que dor era igual a lesão. E aí a definição de dor que fala que você não precisa ter lesão para ter dor, isso é muito bacana, porque ela amplia, na verdade, os conhecimentos que nós temos sobre o corpo humano. Nós temos essa revisão, por exemplo, do Brindick, e temos várias outras revisões, mostrando que uma parcela muito grande da população tem achados alterados nos seus exames de imagem e que são justamente pessoas assintomáticas, e que conforme nós envelhecemos, nós podemos ter mais ainda dessas alterações. Então a gente precisa entender o que valorizar nessa população. Então é papel do ortopedista que está tentando entender um pouquinho, conhecer um pouco mais sobre dor, esses dados. Por quê? Porque isso mostra que a gente vai começar a ter uma correlação entre a clínica do paciente e aquilo que nós encontramos nas imagens e realmente se os sintomas fazem alguma relação nexo-causal. Nesse sentido, por exemplo, quando olhamos, veja que 65% dos pacientes tinham tendinopatia de Aquiles nos exames, 50% dos pacientes tinham bursite retrocalcaniana no pé sem nenhum sintoma. Vejam e pasmem, 20%, por exemplo, dos pacientes com derrame articular do tornozelo, aqui eu escolhi uma articulação específica aqui, eles tinham a alteração do seu exame sem nenhum grau de correlação clínica com essa patologia ou com essa doença. Então, isso é muito importante. Por que isso é importante? Porque a dor aguda, ela começa de uma lesão inicial, ela vai passando por alguns processos, então um processo de inflamação, de proliferação, de remodelamento, até a cicatrização daquele tecido. Acontece que quando isso não ocorre, a gente pode ter o processo chamado de dor crônica. Então, por definição, outra definição, a dor aguda é aquela dor que dura menos de 3 meses. E a dor crônica é a dor que dura mais do que 3 meses. Essa definição temporal é importante e tem uma outra definição, que é uma definição que nós chamamos de mecanicística, que tem a ver com o mecanismo fisiopatológico por trás da doença. Então, nós temos as dores que são nociceptivas, as dores que são neuropáticas e as dores mistas. Vamos dar uma pausa aqui e entender um pouquinho o que é o quê. Dor nociceptiva, e todas elas podem ser tanto aguda quanto crônica. Dor nociceptiva é uma dor que geralmente vem de um tecido não neurológico, ou seja, costumeiramente de tendão, músculo, ligamento, cartilagem, de víscera. Então, são dores viscerais que talvez entrem aqui num quadro bastante complexo. Mas, do ponto de vista musculoesquelético, o que a gente tem são justamente as dores nociceptivas sendo um principal aí aparato. Dores neuropáticas são as dores que surgem por uma lesão ou uma disfunção do sistema nervoso somatosensitivo. O que é isso daí?
Para o ortopedista, isso é russo, né? Então, o que acontece? O sistema nervoso somatosensitivo é todo o aparato que nós temos elétrico no corpo para perceber o corpo humano. Então, o joelho ele percebe dor através do sistema nervoso somatosensitivo. Se você tiver uma lesão, uma disfunção nessa via, você possivelmente vai estar diante de um quadro de dor neuropática, que obviamente tem toda a sua fenomenologia clínica que eu vou mostrar adiante. E, possivelmente, a grande maioria das dores é um grande padrão de dor mista. E isso é uma coisa que nós ortopedistas muitas vezes não vemos. Então, nós muitas vezes negligenciamos o componente neuropático da dor e às vezes tratamos muitas vezes somente como um quadro de dor nociceptiva. Existe ainda um outro termo chamado dor nociplástica, e que já teve as suas denominações modificadas ao longo do tempo. Foi cunhado em 2016 pela doutora Eva Kozak e um outro grupo importante de pesquisadores, como o Dr. Ralph Baron, que é um grande pesquisador também em dor neuropática, e eles cunharam esse termo nociplástica, que seria basicamente as dores crônicas onde não há um substrato anatômico, ou seja, a lesão não está nem no tecido não neurológico, ou fora do sistema nervoso somatosensitivo, e não está também na disfunção clássica neuropática. Ou seja, essas dores nós ainda não temos onde está o arcabouço da lesão dela. E justamente esse arcabouço dessa lesão, ela se encontra justamente na fibromialgia, na enxaqueca e outros quadros bem clássicos de dores crônicas que nós temos. O fato é que essa definição temporal, ela diz pouco a respeito da dor crônica, porque, na verdade, o que nós temos que entender sobre dor crônica é justamente todos os mecanismos fisiopatológicos que levam ao desenvolvimento da dor crônica. Não é o objetivo dessa aula, é simplesmente dar uma pincelada e dizer, nós dependemos de um sistema neurológico funcionando de maneira adequada para conseguirmos compreender e entender em dor. O que basta saber nesse momento é que nós temos ali geralmente um trauma, uma lesão inicial, isso vai ser percebido no cono posterior da medula, que vai mandar as informações para os centros superiores, lá no encéfalo e outras áreas encefálicas, e que lá ocorrerá uma modulação da percepção, e obviamente a percepção da dor vai ocorrer lá no alto, no sistema nervoso central, e que nós temos também uma via chamada via inibitória descendente, ou vias inibitórias descendentes, que vão modular o que acontece no corno posterior da medula. Obviamente, isso é um esquema muito simplório dos fenômenos que acontecem quando você começa a ter dor crônica. O que eu quero dizer com isso é que ter dor crônica, na verdade, vai muito além do fato da questão temporal. Possivelmente todos esses mecanismos de engendramento do sistema nervoso periférico e central, eles ocorrem na grande maioria dos pacientes. É o que nós chamamos de plasticidade do sistema nervoso periférico e central. Então, essa alteração, essa plasticidade e essa modificação, que efetivamente depois nós inclusive temos estudos de ressonância magnética funcional, mostrando diminuição de volume de áreas importantes cerebrais em pacientes, indivíduos com dor crônica, é justamente o que caracteriza o processo de dor crônica. E por que isso acontece? Por N razões sociais, culturais, genéticas, epigenéticas, ambientais, metabólicas, psíquicas. Então, eu lembro muito bem que nós fizemos um estágio quando eu era aluno num hospital e que atendia uma comunidade muito grande de indivíduos que eram oriundos da Bolívia, né? E as mulheres bolivianas, quando iam ter o parto, elas sentiam muito menos dor ou reclamavam muito menos de dor do que as brasileiras que ali estavam. Então, obviamente, todas essas questões elas são importantes. Às vezes até uma questão de significado da dor, o que a dor significa para cada indivíduo. Esse estudo do Jornal Europeu de 2011, do suplemento do Jornal Europeu, ele traz algumas das condições que levam o indivíduo a ter um fator de risco aumentado para desenvolver dor crônica. E possivelmente, dentre eles, esse estudo mostra que o controle inadequado da dor aguda é uma das principais causas e fatores de risco para a cronificação da dor. Então, tratar bem a dor aguda faz uma diferença muito grande nesse sentido. Para a gente tratar qualquer dor, seja aguda, seja crônica, nós dependemos basicamente de uma avaliação. E o que significa avaliação? Avaliação vem do francês évaluer e que significa atribuir valor a algo. Ou seja, existe um conceito de crítica inerente à origem da palavra. Por quê? Porque eu vou ter que atribuir valor a alguma coisa. Com isso, eu vou ter que pesar, pesos e medidas. Quanto vale uma alteração de imagem? Quanto vale uma alteração de exame físico? Quanto vale uma história bem feita do paciente? Para isso, eu vou ter que lançar mão, obviamente, da anamnese, da história, do exame físico, de exames funcionais, de exames subsidiários, para tentar estabelecer uma relação de causa e efeito. E aqui a gente consegue agrupar, então, essas informações todas que eu mandei. Então, o que o paciente disse, o que ele reclamou, qual é a queixa principal dele, qual é a maneira como nós interpretamos isso do ponto de vista de exames subsidiários, e que valor que nós vamos dar a cada uma dessas coisas do ponto de vista técnico, para que tenhamos um raciocínio lógico bem esclarecido de causa e efeito.
Depois dessa relação, que vai obviamente depender dessas variáveis, nós vamos tentar o tratamento. Nós utilizamos ainda algumas outras ferramentas muito interessantes, como, por exemplo, o mapa da dor, onde você pede para o paciente pintar os locais onde dói. Isso é interessante porque, dependendo do padrão de pintura, você pode dizer mais a respeito, a respeito, inclusive, às vezes, de uma abordagem mecanicística. Por exemplo, esse padrão que está na tela são padrões clássicos de dores nociceptivas. Esse padrão, muitas vezes, estão relacionados às dores nociplásticas, como eu havia comentado aquela definição mais atual. Ou seja, a depender de como o paciente pinta, da maneira como ele escreve, nós podemos inferir algumas coisas. Esse é um trabalho bastante interessante, já publicado há alguns anos atrás, aí, e tem mais de 10 anos esse trabalho, e continua sendo muito válido, a gente usa isso muito. Eu trabalho como assistente do Centro de Dor do Hospital das Clínicas, então lá a gente usa muito esse tipo de ferramenta para avaliação. Lembrar também que nas avaliações, muitas vezes, nós temos alguns ganhos escondidos, aquilo que nós chamamos de ganhos secundários. Então, às vezes, o paciente está preocupado em ter a dor ou mostrar que tem dor para que ele possa ganhar um benefício social, para que ele possa ganhar um carinho maior da esposa, para que ele possa ganhar, enfim, qualquer tipo de ganho, nós entendemos ali, às vezes, como um ganho secundário. Existem outros ganhos, por exemplo, ganhos terciários. Enfim, existem ganhos, às vezes, por trás da dor e que nós precisamos entender, até para entender em que momento, em que ponto da curva esse paciente se encontra. Por que tudo isso é importante? Porque imagina você, como ortopedista, querendo fazer uma cirurgia, por exemplo, de artroplastia de joelho, num paciente que tem um ganho secundário relacionado, por exemplo, a ganho financeiro. Esse paciente, possivelmente, o desfecho cirúrgico dele é diferente, e já tem estudos mostrando isso, que os resultados são piores em pacientes que estão em busca de outros ganhos. Para isso, para você tentar entender, às vezes, quem é que é esse paciente que está tentando fazer algum tipo de simulação, ou, enfim, mostrando queixas não orgânicos, existem alguns sinais clássicos descritos no exame físico em ortopedia, que é o livro do Oswald André Lesch, que basicamente mostra ali algumas possibilidades de testes que podem ser feitas, variação de testes convencionais, para que você realmente consiga ter um racional clínico muito bem feito. E esse raciocínio clínico ele é muito interessante. Por exemplo, na manobra de Hoover, você pede para o paciente levantar uma perna estendida, ele obrigatoriamente vai fazer força para baixo na membro contralateral. Se ele não fizer, é um dos indícios de que ele não está tentando fazer. Então, é importante dizer isso, por quê? Porque, infelizmente, em muitos quadros de dores crônicas, há esse conflito, às vezes, na busca do paciente, do profissional. E nós, muitas vezes, somos as pessoas que emitimos um laudo, emitimos um relatório, temos que fazer alguns laudos interessantes. Então, quanto mais ferramentas nós tivermos de avaliação, mais fidedigna será a nossa avaliação. Isso é bom para nós e para o paciente que vai ter uma boa avaliação. Outro sinal clássico descrito, inclusive no livro, é o sinal de Burns, por exemplo, que você pede para o paciente ficar ajoelhado numa cadeira e pegar algum objeto no chão. Esse movimento basicamente depende proeminentemente ou eminentemente da articulação coxofemoral, do quadril, e não da lombar, e muitas vezes o paciente diz que não consegue fazer. Enfim, são alguns elementos só ali da avaliação que eu considerei que são diferentes, mas toda avaliação ela passa, na verdade, por uma boa anamnese, um bom exame físico. É isso que vai fazer toda a diferença na conduta dos seus pacientes. E o que é a dor neuropática? Vamos fazer um capítulo à parte especial aqui para entender como é que a gente entende isso. Como eu comentei, é uma dor oriunda de uma lesão ou uma disfunção do sistema nervoso somatosensitivo. Qual que é a ferramenta, o diagnóstico, como é que faz? Basicamente, o diagnóstico é clínico, você depende de um exame neurológico ali minimamente feito, eu vou mostrar para vocês quais são os itens básicos para serem feitos, e você pode usar ali algumas ferramentas de rastreio. Existem algumas validadas, por exemplo, o DN4, o LANS e o PenDetect. Há uma predileção grande pelo DN4, pelo menos por minha parte, por ser uma ferramenta muito prática. Ela foi validada em 2010 pelo Daniel Ciamp, que é um colega neurologista, e que basicamente ela conta com 10 itens, sendo que são 7 itens da história e 3 do exame físico, com uma sensibilidade muito boa, acima de 90%. Então, quais são as perguntas que tem que fazer para você ver se, do ponto de vista de fenomenologia clínica, esse indivíduo ele tem uma dor neuropática, uma dor mista ou uma dor nociceptiva? Você vai perguntar se ele tem queimação, se sente sensação de frio, se tem choque elétrico, se há formigamento, se tem alfinetada e agulhada, se tem adormecimento e se tem coceira. Vejam, esses são os 7 itens da história. E do exame físico, o que você tem que ver? Se tem hipoestesia ao toque, hipoestesia picada de agulha, e se existe um fenômeno de alodínia. O que é a alodínia? É você ter um aumento da sensibilidade dolorosa por teoricamente, um estímulo que não é doloroso. Então, se na escovação o paciente sente que tem uma piora da dor, você considera isso positivo. Se desses 10 itens que eu pontuei nesse questionário chamado DN4, você tiver 4 positivo, 4 ou mais,
você considera que ele tem grande possibilidade de ter um quadro de dor neuropática. Então, ele é uma ferramenta de rastreio interessante para ser usada, muito prática, leva-se menos de 20 segundos para você aplicar esse questionário e conseguir, pelo menos, ter uma ideia se seu paciente tem algum perfil de dor neuropática ou não. Como tratamos? Então, classicamente, nós temos a escada da Organização Mundial da Saúde, que foi descrita inicialmente ali com analgésicos convencionais, analgésicos fracos, e depois os opioides, sempre escalonando e pensando em adjuvantes. O que nós sabemos é que essa escada ela não funciona para todo mundo. Existem muitas críticas na literatura a respeito dela, porque muitas vezes você pode ter pacientes que realmente não obedecem essa escada. Essa escada foi desenvolvida especificamente para o controle da dor no câncer, e a gente vai tentando fazer algumas adaptações, obviamente, para as dores do dia a dia. O que a gente entende é que na dor aguda, e tudo começou para tentar tratar a dor aguda para controlar a dor crônica, nós devemos inverter essa escada e possivelmente começar com medidas um pouco mais fortes, ou seja, ao invés de subirmos a escada, nós descemos aqui, eu inverti de cabeça para baixo, mas a ideia é começar com estratégias talvez um pouco mais potentes, para que você, controlando a dor aguda de uma maneira um pouco melhor, você consiga efetivamente diminuir a chance de dor crônica. O problema disso é que muitas vezes você vai lançar mão de opioide, e toda vez que fala em opioide, qual que é o grande problema? A gente lembra sempre da história que aconteceu nos Estados Unidos e que vem acontecendo. Então, esses são os dados, por exemplo, dos números de mortes com substâncias derivadas a opioides em 2017 nos Estados Unidos. 47.343 pessoas morreram pelo uso de opioides. Então, isso é um número muito grande de pessoas. A pergunta que eu sempre escuto é, André, essa crise de opioides, ela está no Brasil? A gente está com esses números todos alarmantes. Tivemos, inclusive, ali séries, né, documentários que saíram até nas plataformas de streaming. Então, muita discussão a respeito de alguns fármacos. O fato é que, o que nós sabemos é que houve uma emergência, um surgimento de várias alternativas de tratamento para dor sem usar opioides. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe um estudo, um exemplo, que é basicamente um exemplo, um estudo para mostrar um exemplo de analgesia multimodal sem ter opioide na sua escolha. Então, lidocaína, acetaminofeno, cetrolaco, ketamina. No Brasil, nós temos ali algumas opções, como eu vou comentar adiante. O que acontece aqui no Brasil, esses números são totalmente diferentes. Veja, a mesma fonte para 2017, o mesmo ano, no Brasil, como estávamos. O álcool matava 10 mil pessoas por ano e os opioides, 1.295 pessoas, ou seja, era um número muito, muito menor, possivelmente ali quase 32, 33 vezes menor do que o dos Estados Unidos. Então, nós não temos uma crise de opioides, nós temos aqui, sim, investir em educação médica continuada, como essa iniciativa, para que nós saibamos, da melhor maneira possível, prescrever opioides da maneira mais racional. O que nós temos ali, então, no pronto-socorro, na maioria dos pronto-socorros do Brasil? Nós temos ali um analgésico, normalmente injetável, é a dipirona, nós temos ali anti-inflamatórios não hormonais, nós temos corticoides, nós temos alguns relaxantes musculares e temos alguns opioides. E muitas vezes nós lançamos mão de todas essas ferramentas juntas, para quê? Para que se faça aquilo que nós conhecemos como analgesia multimodal, que eu comentei agora há pouco, e vou explicar um pouco melhor. O que é a analgesia multimodal? Basicamente, é a associação de fármacos com mecanismos de ação diferentes, em que você possa explorar a potencialidade de cada um e, com isso, ter um efeito sinérgico da associação deles. Então, existe um uso racional de justamente associar fármacos com mecanismos de ação diferentes. Basicamente é assim que se trata a dor aguda, e na dor crônica o que muda muito é que nós precisaremos muito mais do uso de adjuvantes para poder manejar isso. E a depender do tipo de dor, então se é uma dor nociceptiva, neuropática, mista, nós vamos por um caminho A, caminho B, caminho C, que eu vou comentar um pouco adiante. Queria fazer agora uma pausa, e eu coloquei uma foto bem interessante de qual é a visão do ortopedista, e eu acho que isso é legal, porque isso tem um pouco a ver um pouco com a história de como a medicina da dor foi se engolfando ou se misturando, mesclando com a história da ortopedia. Então, obviamente, né, nós ortopedistas temos muita afinidade com martelo, serra, com furadeira, com perfuradores, com esse tipo de ferramenta. Mas eu queria trazer aqui uma brincadeira. Surgiram ao longo dos últimos anos vários memes na internet fazendo uma comparação dizendo, o fulano que é raiz, né? Eles brincavam, né? Ele faz isso, ele faz academia no frio, sem camisa, ele treina com anilha de ferro. O Nutella, ele faz treino emborrachado, com melhor tênis, com várias coisas. Enfim, várias brincadeiras, obviamente, transgeracionais sobre raiz e Nutella. Então, eu também vou fazer uma brincadeira aqui sobre o que é um ortopedista raiz e um ortopedista Nutella. Porque eu fui chamado muitas vezes de ortopedista Nutella. Então, deixa eu entender o que é o raiz e o que é o Nutella. Na história, talvez, possivelmente, do uso de fármacos por ortopedistas, o que nós sabemos? Que o ortopedista raiz, então vamos dizer, lá atrás, é um pouco da história que eu estou trazendo, ele basicamente usava anti-inflamatório, não hormonal e corticoide. O que ele acreditava ali é, olha,
ou usa anti-inflamatório, usa um analgésico, ou se não melhorar, opera. Esse é o caminho, e é isso que muita gente ainda faz. Então eu vou brincar aqui, vou chamar esse cidadão, esse profissional, de ortopedista raiz. Com o tempo, novas ferramentas foram surgindo, por exemplo, a amitriptilina, um antidepressivo tricíclico muito utilizado já há alguns anos por grande parte dos ortopedistas. Com o tempo, surgiram outras novidades, por exemplo, pregabalina com duloxetina. Já começam outras associações. E às vezes não sozinha, não só a pregabalina, mas não só a duloxetina, ou seja, caminhando para aquilo que eu vou dizer que é um ortopedista Nutella. Por que eu estou brincando que é Nutella? Até no começo eu brinquei com o Carlos Marcelo, porque a gente, né, tem uma brincadeira dizendo que os ortopedistas não são médicos, mas é isso, cada vez mais os ortopedistas vão ampliando o leque de prescrições e tentando tratar de uma maneira cada vez mais individualizada a dor dos seus pacientes. Então esse é o caminho, é tentar ficar o mais Nutella possível, obviamente guardadas as proporções das brincadeiras, mas a ideia é justamente essa. Nesse sentido, vamos ver o que é uma escada, então, da OMS adaptada para uma escada mais Nutella, tá bom? Então, qual que é a escada mais Nutella que eu brinco aqui? Basicamente, continuamos com os mesmos degraus, então, o 1, o 2 e o 3, com analgésicos e anti-inflamatórios, com opioides fracos, opioides fortes, mas aí entra um quarto degrau, que são as intervenções e os bloqueios. Olha que interessante, ele já considera uma possibilidade muito interessante, que é você fazer intervenções voltadas para a dor, sejam elas os bloqueios nervosos, os tratamentos epidurais, os bloqueios neurolíticos, eventualmente um estimulador espinal, eventualmente até uma cirurgia para o controle da dor. E ele diz, olha, nos pacientes agudos, nós podemos usar esses bloqueios, inclusive, para melhorar o controle. E aqui eu estou dizendo não só a dor aguda do trauma, mas também um paciente que vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, é muito interessante se associar um bloqueio para melhorar o controle analgésico ali no pós-operatório. Por quê? Sabemos que o dia zero da dor, ou seja, a dor aguda, é possivelmente um dos principais mecanismos de fator de risco para a cronificação da dor. Então é muito importante estar atento a essa escada como uma ferramenta possível. E o Dr. Philip Peng, inclusive, descreveu um trabalho muito bacana a respeito do uso de um bloqueio dos ramos capsulares da região proximal do fêmur, ali do quadril, para tratar as dores de pacientes que tinham fraturas da região proximal ali do fêmur e que ficavam internados muitas vezes com dor, com um excesso, às vezes, de uso de opioides ou de outros medicamentos, sem a devida contenção da dor ou sem o devido controle analgésico. Então, nesse cenário, surge essa escala. Obviamente que se eu quero virar bastante Nutella, eu vou pensar em vários outros aspectos para manejar o meu paciente com dor crônica. Especialmente como está a saúde mental, como ele está se nutrindo, como que é o bem-estar, como que é o modo de vida dele, como que é a dieta, se ele participa de alguma cultura, se ele tem rede de apoio. Tudo isso faz uma diferença muito grande no aspecto de dor crônica, porque a dor crônica ela impacta várias dimensões da vida do paciente. Dimensões biológicas, psíquicas, sociais, culturais, e isso precisa ser visto e avaliado, porque muitas vezes esses fatores não são diretamente os fatores causadores, mas são muitas vezes fatores perpetuadores ou complicadores do ponto de vista de prognóstico em pacientes com dores crônicas. Para isso, então, nós vamos lançar mão do quê? De várias estratégias. Estratégias farmacológicas, não farmacológicas e, eventualmente, estratégias intervencionistas. A ideia é de que cada uma dessas estratégias, elas atuem em locais diferentes do processo da dor. Ou seja, quando nós temos um quadro de dor, a lesão, e ela vai lá para o corno posterior da medula, e depois lá para as vias ascendentes, chega até o sistema nervoso central alto, vamos chamar assim, até o tálamo, encéfalo e outras regiões importantes do sistema nervoso central, nós temos alguns fenômenos que vão ocorrendo durante essa passagem, que são a sensibilização periférica, a sensibilização central e, eventualmente, ali a plasticidade de todo esse sistema. Acontece que todas essas estratégias, as não farmacológicas, a farmacológica e as intervencionistas, elas vão atuar mais ou menos em cada uma dessas vias, obviamente podendo atuar em algumas delas simultaneamente. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, como os agentes tópicos atuando na sensibilização periférica, por exemplo, os canabinoides atuando na sensibilização central, eventualmente os antidepressivos atuando no sistema modulador descendente, a terapia cognitivo-comportamental, a estimulação cortical atuando, por exemplo, na percepção dolorosa. Obviamente, daria para colocar listas enormes em cada uma desses segmentos e, possivelmente, os fármacos atuem em mais de um dos mecanismos que nós conhecemos. Dentre as opções farmacológicas, o que nós temos? Uma série. Então, analgésicos hoje no Brasil, nós temos 3, a dipirona, o paracetamol e o viminol. Opioides, nós temos uma distinção entre os opioides fracos, fortes, típicos e atípicos, cada um com a sua função e com os seus riscos.
Existem os anti-inflamatórios, não seletivos, seletivos, os corticosteroides, antidepressivos, anticonvulsivantes, os neurolépticos, podemos usar ansiolíticos, miorrelaxantes, anestésicos locais, miscelânea, que aqui eu considero agonista alfa-adrenérgico, inibidor de NMDA, bifosfonado, agentes tópicos, os próprios canabinoides têm ganhado uma força muito grande, e eu faço questão de colocar aqui, não como uma medicina alternativa, porque cada vez mais está fazendo parte do arsenal nosso terapêutico do dia a dia. E isso é só uma amostra, obviamente, temos um leque, um pool muito grande de substâncias potencialmente utilizadas pelos analgésicos. Quais foram as vedetes ali, as que mais ganharam fama nos últimos anos? Então, a pregabalina, duloxetina, a gabapentina, elas ganharam muita fama para os ortopedistas, por isso que até coloquei naquela brincadeira da linha do tempo. Existem ali pequenas diferenças entre elas, geralmente o número necessário para tratar é em torno de 7,2, 7,7, especificamente no manejo da dor neuropática, com eventos adversos talvez bem semelhantes, que são tontura, sonolência e possivelmente o distúrbio de marcha ou o distúrbio do equilíbrio em pacientes que usam gabapentina. Do ponto de vista de evidência, nós temos evidências da pregabalina e da gabapentina, especialmente para as polineuropatias diabéticas, para a neuralgia pós-herpética, para a fibromialgia. Nós temos indicação da pregabalina também bem interessante para a ansiedade, e possivelmente o que nós temos que fazer quando nós vamos avaliar o paciente é que algum fármaco vai tratar até de uma maneira que nós chamamos de multidimensional, ou seja, ele vai ser utilizado para tratar a dor, mas ele também vai ser utilizado para tratar a ansiedade do paciente. Então, avaliar isso tudo, avaliar o paciente por completo, por isso que eu brinquei, ser um pouco mais Nutella, talvez perguntar do sono, das relações, dos hábitos de vida, isso vai fazer uma parte muito importante na hora de você personalizar o tratamento do seu paciente. Do ponto de vista de intervenção, nós temos algumas possibilidades também. Então, podemos fazer, eventualmente, aqui eu considerei uma articulação. Então, intraarticular, periarticular, intrameniscal, por exemplo, no joelho, perimeniscal, periligamentar. Nós vamos fazer um bloqueio de nervo sensitivo, vamos usar uma substância química, térmica, vamos usar algum biológico, vamos tentar fazer proloterapia, enfim. Há um crescente de várias substâncias e várias possibilidades de tratamentos intervencionistas também sendo estudados na literatura e que, de novo, estão vindo para quê? Para ampliar o leque de possibilidades terapêuticas para os nossos pacientes. O que nós temos hoje de diretrizes do manejo de algumas coisas ortopédicas que fazem sentido? Então, eu gosto muito da diretriz da osteoartrite. Por quê? Porque se nós pensarmos, a dor lombar, ela tem várias causas. Então, a síndrome dolorosa miofascial é muito importante, nós temos a artrose facetária e a doença degenerativa discal. De certa forma, a artrose facetária não deixa de ser uma artrose. Obviamente não dá para extrapolar essa diretriz para, por exemplo, a coluna, mas dá para a gente entender um pouco o racional por trás desse raciocínio. Então, quando a gente pensa aqui na osteoartrite, olha o que a OARS, que é a instituição que estuda a osteoartrite, nos diz. Ela diz, olha, o que tem grau de recomendação bom, um A, é anti-inflamatório tópico. Então, para qualquer tipo de paciente. Que bacana. Um B, as infiltrações com corticoide e com ácido hialurônico. Obviamente, todos nós conhecemos e sabemos que temos diferenças entre essas infiltrações. O corticoide, possivelmente, exposições a longo prazo levam o paciente a uma aceleração do processo de degeneração da articulação, aceleração do processo de apoptose dos condrócitos e, possivelmente, o ácido hialurônico um pouco mais seguro. Mas você vê, você já tem evidência aqui trazida na diretriz. Obviamente, temos exercícios, auxílio à marcha como um grande fator. E, com outros consensos, nós temos ainda ali o uso, por exemplo, da duloxetina em pacientes com dor difusa ou depressão. Veja, até a OARS, que é uma instituição relativamente conservadora, já está trazendo o uso de duloxetina, então ela já está virando um pouco mais Nutella no nosso entendimento. O que acontece é que quando você vai estudar dor crônica e todos aqueles mecanismos de sensibilização, o paciente não precisa ter depressão para você usar a duloxetina, muito pelo contrário. Nós temos vários trabalhos, inclusive revisão sistemática, mostrando que a duloxetina pode melhorar a dor do paciente a despeito da presença de ter depressão ou não. Outro pano que tem crescido muito, e aí, de novo, mais uma revisão sistemática e meta-análise, não é bem uma diretriz, mas aqui uma revisão sistemática, mostrando, olha, na osteoartrite, uso de colágeno hidrolisado pode ser bem-vindo, uso de cúrcuma pode ser bem-vindo, uso de boswellia, piquenogenol, todas essas nós temos aí uma revisão sistemática belíssima de 2018, mostrando que há algum grau de potencial de uso. Mas quem que eu vou usar, quando, para quem? Essa é a pergunta que a gente vai ter que entender. É aí que você vai ter que conhecer bem o seu paciente para poder fazer as melhores escolhas para ele. Obviamente que se você começa a usar cúrcuma, boswellia, você vai ganhar o selo Nutella de ortopedia. Mas não tem problema. Para quem quiser ter uma revisão um pouco sobre farmacologia da dor, eu acho que um artigo bem interessante é esse do jornal coreano de 2020,
Ele traz aqui algumas coisas que eu não concordo muito, mas de uma forma geral, eu acho que é uma primeira leitura bastante interessante para quem é ortopedista e está querendo começar a entender um pouco quando é que eu uso um antidepressivo, quando é que eu uso um antipsicótico, quando é que eu uso um ansiolítico para tentar manejar a dor e de que maneira usar. Eu acho que aqui é um resumo bem bacana sobre isso. Outra maneira de pensar é a dor neuropática, o que nós temos de diretrizes de manejo dela, e aí a partir daí estudar os fármacos. Então, outra maneira, uma outra estratégia de abordar. Nós temos ali a diretriz europeia, a canadense, a americana e a francesa. Todas elas são unânimes em trazer como primeira linha os antidepressivos tricíclicos e os antidepressivos duais, possivelmente também fazem parte dessa linha. Que mais que elas trazem? Elas trazem todas a gabapentina como uma grande possibilidade e, excetuando a francesa, que foi publicada em 2019, todas elas também trazem a pregabalina como primeira linha no manejo da dor neuropática. Em casos que nós temos situações especiais, como, por exemplo, a dor neuropática localizada, ou pacientes em que você está preocupado com o risco de efeito adverso, usar a lidocaína adesivo é uma boa estratégia. Mas lembrar que todas essas estratégias elas vão dar resultado depois de 2, 3 semanas. Então, você precisa ter um alinhamento muito claro de expectativa com o seu paciente sobre aquilo que você está prescrevendo. Agora, antes da aula, o último paciente que eu acabei vendo aqui no dia começou a usar pregabalina, usou 2 semanas e desistiu porque realmente não tinha tido o efeito que ele gostaria. Obviamente usou pelo tempo inadequado, possivelmente. E outro fator importante é a dose, eu vou comentar um pouquinho mais adiante sobre isso. Como segunda linha, muitas vezes eles trazem o tramadol, que é um opioide atípico, porque ele faz, além do mecanismo opioide, ele tem um mecanismo de ação de inibição seletiva de recaptação de serotonina, então isso pode ajudar um pouquinho. E aí, obviamente, terceira e quarta linha, muitas vezes isso aqui vai estar na mão do especialista e não na mão, enfim, do generalista. Então, o que nós temos hoje é um saco de possibilidades muito grande, tanto do ponto de vista farmacológico, quanto, que eu não comentei tanto, vou comentar agora, não farmacológico. Ou seja, estratégias como acupuntura, como eletroterapia, como a hipnose, eventualmente terapias cognitivo-comportamental. Hoje fala-se muito nessa terapia mente-corpo, nessa relação mente-corpo. Se discute muito do ponto de vista de reabilitação, se você vai utilizar estratégias bottom-up ou top-down, que a gente fala, ou seja, modulando da periferia para o sistema nervoso central, ou modulando a dor do sistema nervoso central para o sistema periférico. Existem hoje inúmeros trabalhos com várias ferramentas. Nós temos um livro muito interessante que foi publicado 2022, que é o Tratado de Dor, Reabilitação e Atividade Física, foi publicado pelo professor Manuel Jacobsen, pela professora Aline Teixeira, pelo professor Vitor Ligieri, que é um tratado que resume de uma maneira muito legal, são mais de 40 capítulos, as estratégias todas não farmacológicas que são possíveis de serem utilizadas. Quanto às estratégias farmacológicas, nós temos vários bons livros que podem ser utilizados. Eu fiz parte, sou editor do livro, do Tratado de Dor Musculoesquelética da SBOT, junto com todos os parceiros lá do Comitê de Dor. Também acho muito interessante, uma leitura bastante palatável para o ortopedista, com uma linguagem bastante direta para o ortopedista. O fato é que você pode fazer multimodal de tudo isso. Então, você pode usar um opioide junto com atividade física, junto com um agonista? Você pode. Tudo isso é possível e você precisa criar cardápios à la carte personalizados para cada paciente que entra no seu consultório. E uma coisa interessante, eu até coloquei a atividade física aqui meio que no meio da lista, porque segundo as grandes diretrizes de manejo da dor crônica, independente da causa, mas especialmente as dores musculoesqueléticas, a principal ferramenta e estratégia de tratamento é a atividade física. E a atividade física, ela promove o quê? Neuroplasticidade cerebral, ela promove a produção de hormônios baseados em miocinas musculares, ela promove aumento, potencialização da via inibitória descendente e vários outros mecanismos. Hoje nós conhecemos mais de 30 mecanismos do porquê que a atividade física pode ajudar na dor. A maneira de como implementar e como fazer, muitas vezes, ela depende do uso de algum fármaco ou de alguma educação, alguma outra intervenção em dor que faça com que o paciente consiga ter uma boa adesão na sua proposta terapêutica. Resumo prático dos fármacos que a gente usa, de uma maneira geral no Brasil, é esse. Então, nós temos aqui os tricíclicos, que são a amitriptilina, nortriptilina e imipramina, são os mais famosos, obviamente, estou colocando aqui só um pequeno rol, dizendo que nós podemos começar com doses que esses fármacos têm, como sonolência, boca seca, tontura, especialmente nos primeiros dias. Alguns fenômenos são mais adaptáveis, outros menos adaptáveis, alguns mais toleráveis, outros menos toleráveis. Do ponto de vista dos duais, hoje, que com evidência para dor, nós temos basicamente a duloxetina e a venlafaxina, que nós convencionamos
convencional, classicamente começamos a dose com uma dose baixa, 30 miligramas, e vamos subindo de uma maneira gradativa até chegar a pelo menos 60 miligramas, sendo que você pode chegar até 120. A venlafaxina também, você pode chegar a doses bem altas, até maiores do que 375, mas o que está escrito e recomendado, geralmente, o usual com 75, às vezes com 150 miligramas, o paciente já tem uma boa resposta analgésica. Os gabapentinoides, que também ganharam bastante fama, você pode começar de uma maneira bastante baixa, com a pregabalina de 25, podendo chegar até 600 miligramas, e a gabapentina você pode começar com 300, chegando até 3.600 miligramas. Obviamente, existem também as doses usuais, em torno de 75, 150 para a pregabalina, e a gabapentina em torno de 1.800 miligramas, para você começar a ter algum tipo de resultado no manejo da dor. Obviamente, esse aqui é um resumo bem prático desses fármacos, que são talvez os mais famosos e mais usados por nós ortopedistas. E, de novo, como eu comentei, estamos tentando aumentar, ampliar o leque, sair daquele modelo raiz, vir para um modelo um pouco mais integrado de avaliação e entendimento do paciente. Como é que eu personalizo isso? Então, vou dar aqui mais ou menos uma dica prática para o dia a dia, basicamente o seguinte: paciente com dor crônica, vou pesquisar como é que está a questão da depressão, do humor, se está mais deprimido, se tem um humor mais ansioso, como é que está o sono. E diante disso, eu vou pensar, se tiver pouca depressão, um pouquinho de ansiedade, muito problema de sono, eu vou pensar mais num tricíclico, por exemplo. Se ele tiver bastante um quadro depressivo maior, com uma ansiedade moderada e problema de sono também, vou pensar na duloxetina. Se ele tiver uma questão pouco relevante do ponto de vista de depressão, mas tiver mais ansiedade, com um pouquinho de sono, eu vou pensar, por exemplo, na pregabalina. Então, entender a peculiaridade de cada fármaco vai fazer com que você consiga fazer uma escolha mais acertada para esse paciente com possivelmente uma eficácia maior. E, como eu comentei agora há pouco, é muito importante você ter uma relação da linha do tempo. Existem estratégias que vão funcionar em horas e dias, por exemplo, um bloqueio, uma infiltração, uma intervenção, e estratégias que funcionarão depois de semanas ou meses. Isso é muito importante de estar alinhado à expectativa com o paciente. E falar em expectativa, esse gráfico é um gráfico que nós, né, eu faço parte do Pentim Brasil, que é uma equipe multidisciplinar de manejo da dor, com médicos, educadores físicos, fisioterapeutas, massoterapeutas. A gente, na verdade, tem esse gráfico quase como um grande guia, um grande norte, que é o seguinte: quando o paciente chega numa consulta, a expectativa dele é que a dor vai embora na mesma hora. Ele quer sair do médico sem dor, ele quer sair do físio sem dor, ele quer sair de qualquer profissional que maneja dor sem nenhuma dor. Aí a familiar que está junto fala, não, espera, você vai ver, dá umas 2 semanas, dá um voto de confiança. Pô, o André, cara bacana, ele dá aula à noite, tal, ele deve saber o que está falando. E também não é verdadeira essa expectativa. O que a gente acaba vendendo, entre aspas, porque nós acreditamos nisso, não é com nenhum tipo de maldade. O que a gente vende é, não, ó, espera, você vem em 3 meses, a sua dor vai melhorar, etc, coisa e tal. Na verdade, não é bem assim. O que acontece na prática é que a dor, ela oscila muito, e nem sempre a gente vai conseguir chegar num patamar de zero dor, especialmente em pacientes com dores crônicas. Então, a busca por um diagnóstico cada vez mais acertado e por essas ferramentas todas é tentar melhorar e diminuir esse zigue-zague ou essa oscilação gigante que acontece aqui e entregar uma analgesia, especialmente uma qualidade de vida muito importante, com uma funcionalidade muito importante. É isso que vai fazer com que o paciente consiga melhorar e não ficar naquele gráfico que eu mostrei logo no começo da aula, tendo uma grande incapacidade. Então, a ideia é diminuir a incapacidade dos nossos pacientes. Com isso, o que eu queria dizer para vocês é que possivelmente todos os pacientes vão precisar de uma educação em dor, entender o que é dor, e nós também, profissionais, precisaremos mexer com os hábitos de vida, com o estilo de vida, com a perda de peso, eventualmente ajustar fator mecânico, ter atividade física. Alguns deles vão precisar de medicamentos, infiltrações, intervenções, bloqueios, neuromodulação, e poucos precisarão de cirurgia. Essa é a grande verdade, mas nós, na verdade, nascemos e fomos criados e construídos como ortopedistas num cenário de que nós sabemos operar, e nós precisamos operar vários desses pacientes, tem muita indicação cirúrgica. Mas, se nós pudermos preparar o paciente da melhor maneira possível e levar o paciente para um contexto cirúrgico, já com a dor muito menor do que ele estava, isso faz toda a diferença para o nosso resultado, que é como médico, e também para o paciente como resultado de vida. Então, o que a gente diz, o nosso mantra dentro lá do Pentim, é que nós precisamos remediar, enfim, tratar com intervenções e com milhares de estratégias para que o paciente fique apto e pronto para uma boa reabilitação. A reabilitação é que vai fazer com que ele tenha uma boa funcionalidade. Eu queria deixar aqui também alguns agradecimentos. Eu sei que essa aula está sendo gravada, então eu queria agradecer um grande amigo, Oswaldo André Leste, que é o autor ali do exame físico em ortopedia, junto com o Dr. Tarcísio, é um grande querido e amigo. Queria agradecer ao Dr. Ricardo Kobayashi, que é um grande incentivador,
e foi quem propôs e forçou a barra para que nós pudéssemos ter um comitê de dor dentro da SBOT. Estamos sempre ali juntos. E agradecer também ao Vitor, o meu irmão, que também me incentivou a fazer parte de todo esse cenário de dor, a quem tenho orgulho de trabalhar junto. Esses 3 livros, basicamente, são os livros referência da aula: Exame Físico em Ortopedia, o Tratado de Dor Músculo-Esquelética da SBOT e Tratado de Dor, Reabilitação e Atividade Física. Muitas das informações que eu falei aqui estão compiladas nesses 3 livros, que eu recomendo a leitura a todos vocês. Muito obrigado a todos, fico aberto aqui para perguntas. Um grande abraço. André, parabéns. Cara, quando você acha que não tem jeito mais de você melhorar mais suas aulas, você está dando aula cada vez melhor, cara. Você fantástica, fantástica. Carlão, você que é muito generoso. Tudo bem? Como é que tá? Tranquilo? Você sabe que um dos meus grandes defeitos é a clareza de propósito e de expressão. É porque isso é defeito, porque às vezes você arruma muita confusão para falar o que pensa, né? Eu sei, eu sei. Mas olha só, acho que a gente tem muitos colegas aqui, alguns ortopedistas, outros não, assistindo a aula, né? E as pessoas assistem depois a aula, né? Nós já temos aí dentro do Sendor Expert mais de 4.000 visualizações das nossas aulas. Olha só que legal. É, vamos colocar o que está acontecendo no mundo, né? A gente não negar fatos, negar o que vem sendo feito. O profissional, não só o ortopedista, mas todo profissional que liga diretamente com dor, o reumato, mas principalmente o ortopedista. Porque o anestesista, que é o meu caso, quando vai para dor, a gente migra de vida, né? A gente não... Exato. Vai haver espaço no futuro para algum profissional dessas especialidades que não tenham o conhecimento básico de dor? Exato. Excelente pergunta, Carlão. Você sempre com perguntas vanguardistas. Exatamente. Na verdade, a sensação que dá é que é um barco que está passando e que todo mundo vai ter que entrar. De certa forma, todo mundo vai ter que conhecer um pouco mais sobre dor. Esse barco estava longe da gente porque eram poucas pessoas que eram dedicadas a estudar. Pô, fulano foi lá, ficou em Nova York com não sei quem, porque ele gostava do assunto. Aí o outro ficou na Escócia, o professor Manuel foi para fora, sempre foi um curioso, interessado. Vocês todos buscaram muito conhecimento. Então, assim, só que agora está cada vez mais na nossa realidade, cada vez mais no nosso dia a dia, e mostrando cada vez mais pelos trabalhos, até pelas evidências, que se você tratar melhor a dor, você tem melhores desfechos em todos os problemas. Então, você comentou, por exemplo, do reumatologista. Nós temos uma parceria muito grande com a reumatologia lá no Hospital das Clínicas da USP, e eles têm mandado muitos casos, por exemplo, de osteonecrose do quadril por uso crônico de corticoide. Tá? Estou dando um exemplo aqui. Ou então de doenças que são reumatológicas e que estão sendo tratadas com imunobiológico, que o paciente já melhorou bastante, mas às vezes sobrou dor. E aí, você melhorar o tratamento da dor, seja do ponto de vista clínico, do ponto de vista intervencionista, você melhora muito o dia a dia desse paciente. Então, eu acho que todas as especialidades vão ter que beber dessa fonte, vão ter que aprender um pouco sobre isso, pelo menos vamos dizer, um kit básico, né? Kit básico de sobrevivência à dor. Bom, o paciente falou que está com dor, o que que eu faço? Né? Sem falar outras áreas que lidam diretamente com isso, oncologia, cuidados paliativos, enfim, mas de certa forma, todas as especialidades vão ter que aprender a lidar um pouco melhor com a dor para conseguir, talvez, terem desfechos melhores naquilo que a especialidade, enfim, pretende fazer ou está designada a fazer. Eu acho que eu não tenho uma resposta para isso, que eu acho que não existe. Na verdade, eu desisti de procurar, sabe? Porque olhar o passado a gente não conserta o futuro, né? A gente aprende. Como que a patologia mais frequente no mundo hoje, a patologia que mais gasta dinheiro, a patologia que mais impacta na saúde das pessoas, que é a dor crônica, né? Se gasta mais com dor crônica que AIDS, câncer e doenças cardiovasculares somadas. Tomadas, exato. Como que isso não era ensinado? Não é ensinado ainda, né? Não é debatido. E muitas especialidades que cursam, né, diretamente nesse mundo não tinha conhecimento básico do tratamento. Então, a minha percepção é igual a sua. O profissional, Carlos, mas eu vou ter que abandonar a ortopedia para virar médico de dor? Não, cara, muito longe disso.
Mas o profissional que não tiver conhecimentos básicos de medicina da dor, até para encaminhar o paciente para o colega que faça só dor, ou para fazer o tratamento inicial e só encaminhar o paciente refratário, ele vai estar fora do mercado. Porque as pessoas hoje, elas não admitem mais, em hipótese alguma, frases como você tem que conviver com a sua dor, você tem que aceitar a dor, e você não tem tratamento. Cara, as pessoas hoje têm informação, entendeu? Então, nós vivemos uma geração que as pessoas têm informação. Ninguém vai aceitar isso mais. Ninguém aceita. Então, isso eu classifico que em pouco tempo, frases como essa, atuações como Sim, essa, na minha opinião já é, mas serão mais claramente sim, sim. colocadas no pacote da má prática médica, né? Então, assim, é inadmissível hoje o paciente não ter a dor dele tratada, e nós temos aí inúmeras, né, opções que você mostrou brilhantemente aí na aula. E nós temos uma pergunta aqui para você, né? Associação de dipirona com paracetamol. Ah, você pode usar os dois fármacos. Só fazer um comentário isso que você falou, Carlão. Eu concordo assim, perfeitamente. Assim, a gente escuta alguns discursos ainda hoje, né, 2023, que você fala, poxa, mas realmente não é condizente com o que a gente tem visto e tem vivido na realidade. Essa coisa do, ó, tem que aguentar, é assim mesmo. Ah, agora vai ter dor pro resto da vida. Umas coisas deterministas que você fala assim, bom, quem é essa pessoa, né? Será que ela tem bola de cristal e está adivinhando? Ou é só realmente uma pessoa que, sabidamente ou não, está mal intencionada naquilo que está fazendo? Por isso que essa frase você usa, e eu já parafraseei você muitas vezes, aprendi com você, que é má prática médica. Eu acho que é um jeito elegante de dizer, olha, toma cuidado, esse daí não é o caminho, amigão. Vamos estudar um pouco. Quanto mais gente estuda, mais conhecimento cresce, mais a gente vai deixando de fazer as bobagens que nós fazemos. E não quer dizer que nós nunca fizemos. Possivelmente nós já fizemos um monte de bobagem e ainda vamos fazer muitas. Mas a ideia é essa, é estudar para diminuir o número de bobagens que nós fazemos. É só isso. E sobre essa pergunta da dipirona e do paracetamol, é uma coisa que na prática a gente vê muitas pessoas fazendo. Eu já fiz várias vezes. Teoricamente, você não tem um substrato racional muito bem claro para essas duas coisas, porque teoricamente você não conhece um mecanismo de ação claro de nenhuma das duas moléculas. Você tem várias hipóteses para a ação dessas duas possibilidades, mas você não tem 100% claro. Então, por exemplo, existem estudos que falam que o paracetamol ele pode atuar no sistema canabinoide, ele pode atuar, por exemplo, em ciclooxigenase 3, que é uma ciclooxigenase que também ninguém nunca viu nem ouviu, mas possivelmente está lá dentro do sistema nervoso central. E que a dipirona talvez atue em outros mecanismos, talvez relacionado a leucotrienos ou outros agentes. O fato é que, do ponto de vista prático, no Brasil, a gente prefere muito mais o uso da dipirona do que do paracetamol, porque nós temos ali, possivelmente, uma população que topa e tolera um dos grandes riscos que foi desenhado na literatura, e que nós temos um problema, um erro histórico clássico de literatura, era a tal da agranulocitose, que na nossa população da América Latina, nós temos uma revisão sistemática mostrando que a incidência é de 0,038 por 1 milhão de habitantes, ou seja, no Brasil, com 200 milhões de habitantes, nós temos 7, 8 casos de manifestação clínica de agranulocitose. Veja que é diferente de você ter lâminas de medula com algum tipo de agranulocitose por dipirona, isso é diferente. Então, eu acho que é possível o uso da dipirona, que também, de novo, classicamente nós falamos uma dose teste de 4 gramas, sabemos que essa dose é um pouco mais total flex do que se imagina, dá para usar talvez 6, dá para usar talvez 8 gramas, ou seja, dá para usar uma dose um pouquinho maior da dipirona, sem grandes riscos. Precisamos ainda de dados um pouco mais sólidos sobre dipirona. Quanto ao paracetamol, o que nós vemos é o seguinte: o paracetamol, a gente precisa tomar algum cuidado de uso, especialmente em pacientes que têm a glutationa depletada, justamente por atuar em alguns mecanismos hepáticos que podem levar ali a algum tipo de insuficiência hepática. E aí, quando a gente olha para os Estados Unidos, que consome muito paracetamol, eles têm isso como um problema grande, do ponto de vista até de necessidade de transplante. No Brasil, eu não sei se nós temos esses dados tão coerentes sobre o problema da insuficiência hepática relacionado ao paracetamol.
respondendo a pergunta de maneira prática depois dessa filosofia toda, dá para você usar, por exemplo, dipirona de horário, se o paciente sentir que tem benefício quando ele usa o paracetamol, tá tudo certo, você não está agregando toxicidade. Mas essa seria justamente a minha ordem. Então, deixaria, por exemplo, a dipirona de horário e o paracetamol. Eu acabo usando muito paracetamol para os pacientes que já estão usando dipirona, ou tentaram dipirona e não tiver efeito, ou eventualmente são alérgicos. Mas essa associação tem gente que critica porque os dois fazem parte da mesma classe chamado analgésicos. Pronto, não consegui dar uma resposta curta sobre isso. Então, aqui nós não temos mais perguntas no chat. Professor, Opa, Olá, quem primeiro está para falando? Vinícius Oliveira, fiz o curso junto contigo, Oh, tudo grande bom? Vinicião, como é que tá, rapaz? Tranquilo? Trabalhando, como sempre, meu amigo. E queria primeiro Boa. parabenizar a questão da. Eu sou perito judicial, atuo com perícia médica, né? E aí uma parte brilhante que você fez na sua aula, dizendo dessa questão, né, de ganhos secundários e tudo mais. Então, isso é brilhante. Mas, em contrapartida, também uma coisa que você comentou muito é que o que eu vejo muito o paciente ele quer se escorar em alguma coisa e a partir do momento que o médico fala para ele, né, que teoricamente é um ser portador de uma sabedoria, né, um pouquinho maior, fala, olha, você tem uma hérnia de disco, isso você não pode fazer, nunca mais você pode fazer isso. Então, Ah, assim, a pessoa toma isso para si de uma forma sim. que eu estou incapaz, eu estou inválido, nunca mais vou poder fazer nada. Então, assim, eu vejo isso todo santo, toda semana, Exato. sempre. Então, assim, é complexo isso. Então, assim, acho que a primeira coisa é realmente, como o senhor falou, que nós temos que mudar. Os médicos que estão nos ambulatórios, temos que mudar toda essa parte comportamental. E, pô, foi brilhante, brilhante, brilhante. Perfeito. Vinição, fico muito feliz, você tocou num assunto que eu gosto muito, 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 saudades de você. É o seguinte, tem um assunto que a gente fala muito, que é a questão do... Muita gente conhece bem o placebo, né? Quer falar, olha, toma essa pílula, isso aqui vai te ajudar muito, tal, tal, e não tem nada ali, ou tem um remédio que talvez o potencial seja menor. O como o médico se expressa, ele é muito importante. E o que você está dizendo, existe um termo para isso que nós chamamos de nocebo. E o que, que é o nocebo? O nocebo é você falar para o paciente assim, com essa coluna não dá para mais agachar, hein? Acabou, não pode mais agachar, você está com a hernia de disco, não dá mais para agachar. Mas quem falou isso? Isso é um grande nocebo e que, olha só, eu vou dar um exemplo, tá? Desculpa, se a minha comadre fala assim, André, você não pode mais agachar, tem um peso. Se o meu fisioterapeuta fala, eu não posso mais agachar, tem outro peso. O meu médico, o doutor Vinícius, o doutor Carlos Marcelo falou, não posso mais pegar peso no supermercado. Amigo, muito difícil tirar isso da pessoa. Então, o que nós temos que aprender é eu brinco, eu falo, nossa missão como médico é ser o mínimo possível nocebista, ou seja, gerar o mínimo possível de nocebos nos nossos pacientes. Só que para isso, na verdade, a gente tem que estudar muito, conhecer mais, porque, de certa forma, a gente acaba fazendo nocebo, às vezes mesmo sem perceber. E é um cuidado com as palavras, com o uso de palavra, que palavra você usa, que palavra você não usa, em que momento o paciente está. Eu tive um caso muito anedótico, há mais ou menos umas 3 ou 4 semanas atrás. Chegou uma paciente de 47 anos de idade, uma moça nova, se cuida bem e faz alimentação e não sei o que lá. E eu vi que ela andava parecendo que estava com um colete, assim, como se fosse um robô. E eu pensei, deve ser uma cirurgia, né, de artrodese, alguma coisa da coluna. Eu falei, o que aconteceu? Como que é essa história? Ela falou, quando eu tinha 14 anos de idade, eu tive uma hérnia de disco. E eu lembro no que o médico do pronto-socorro falou que eu nunca mais ia poder fazer esse movimento com a coluna. E ela estava há 30 anos sem fazer esse movimento com a coluna. Eu até peço desculpa, eu dei risada, porque não é possível. Você está há 30 anos sem fazer isso? Eu falei, mas como você teve parto, como você teve filho? Porque ela depois foi contando a história dela. Ela falou, foi tudo sufoco. Qualquer movimento que falavam para eu fazer, eu morria de medo. Primeira coisa que eu falei para ela, eu falei, vamos ver, dobra aí a coluna, deixa eu ver como é que tá. Aí ela dobrou assim, ó. Parecia uma mesa de passar ferro, uma tábua de passar quebrando. Eu falei, nossa, então a gente vai ter que quebrar, desconstruir muita coisa, muita informação que foi adquirida de forma errada, até que ela entenda. Mas é o que você falou, você imagina alguém, por exemplo, que eventualmente tem algum ganho secundário, que ouviu uma frase dessa,
Como é que o perito vai desmontar isso? Não vai. Às vezes você não consegue. E aí eu brinco, às vezes eu falo assim, nós perdemos para o sistema. Eu já brinquei disso, às vezes no Hospital das Clínicas eu falo, perdemos para o sistema, porque tem coisa que é irreversível. A gente tenta reverter isso com muita educação em dor. É isso que os estudos falam, mas na prática é um problema, é complicadíssimo fazer isso. Bem-vindo ao meu dia a dia. Exato, exato. Gente, a gente poderia ficar aqui até amanhã discutir com o André. Fantástico, André. Só tenho a te agradecer em nome do Simpen, em nome do Laboratório Cristália. O Roncon está aí hoje para falar alguma coisa? Tem alguém do Cristália aí para poder... Estamos por aqui, doutor Carlos, como sempre. Tudo bem? Não falhamos. Aula Tudo bem com fantástica, vocês aí, né? professor. Grande Roncon, boa Doutor noite, tudo bem? Ligieri também, nos conhecemos já de uma certa Exato, data aí. Tudo bem por aí também, né? tudo na paz. Graças a Deus. Obrigado. Mais uma vez agradecer aí a presença e parabenizar pela aula, viu, doutor? Muito obrigado. Agradecer vocês por esse apoio aí desse projeto. Então, Não por E, isso, estamos sempre juntos e aí. Um queria abraço, viu? só. Obrigado, Roncon. Queria só fazer uma última menção, Carlão. Agradecer você, Carlão, que é um grande incentivador, atualmente ocupando aí o cargo de presidência da SBED. Acho que é uma responsabilidade muito grande, está fazendo com bastante maestria. Espero que continue divulgando essa árdua missão de que divulgar o conhecimento de dor no país todo. Parabéns por você, pela iniciativa e pela força e garra que você tem. Grande abraço, Carlão. Muito obrigado a todos que prestigiaram. estamos todos no mesmo barco, caminhando no mesmo destino. E eu sempre falo, a gente não precisa apressar o rio, ele corre sozinho. Se a gente não atrapalhar ele, a gente já faz bastante coisa. Agradecer novamente o Cristal, agradecer o CPI desse projeto, nossa aula 32. Recado importante, semana que vem nós não teremos aula, porque eu não estarei no Brasil, estarei no congresso em Nova York, e então é impossível a gente estar dentro do avião e fazer. Vai ser justamente o meu horário de voo de volta. Então, semana que vem a gente não tem aula, e ainda mais na próxima semana a gente vem com a aula 33, novamente sobre ortopedia e dor. Doutor André, te passo a palavra para considerações finais e um grande abraço a todos aqui que ajudam a fazer o Sem Dor Expert, esse projeto que tem dado tanta alegria e divulgação da medicina da dor. Também só queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Obrigado, Carlão, se tornando cada vez mais um amigo e eu fico muito à vontade quando estou aí para falar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Espero ter acrescentado algum conhecimento a todos. E como diz nosso amigo Joeliton, ele fala assim, ó, precisa ter alguma coisa para levar para casa no dia seguinte. Espero que amanhã quem esteve aqui já comece a fazer alguma coisa diferente ou pelo menos pense um pouquinho diferente. Muito obrigado a todos.